Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Esse é o vídeo número 200 do desafio 306 dias de escrita, que é vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sob a de escritor quase todo dia de 2020. E eu já falei aqui já de bastante assunto, e no vídeo 100 eu falei como é que foi a minha carreira de autor entre o primeiro conto que eu escrevi e o primeiro livro que eu publiquei. Então, para comemorar a marca dos 200 vídeos desse desafio, eu vou falar agora como que eu fui do autor independente do primeiro livro até o meu segundo livro como autor tradicional, tá? Então, se você quiser conhecer minha carreira desde o começo, né, o vídeo número 100 quando eu conto assim realmente os primeiros passos da minha carreira, tá? Acho que é um bom referencial para quem está querendo publicar o primeiro livro. E aqui mais como que eu fui desse momento de investir no meu bolso para publicar meu primeiro livro até uma publicação que foi do investimento da editora, né? Não teve investimento financeiro da minha parte. A editora fez todo o investimento e eu continuei fazendo um trabalho que eu já fazia, tá? Que não é só escrever. Então, também é importante perceber isso, tá? E eu vou falar disso ao longo desse vídeo aqui. Então acompanha até o final, e se ao terminar o vídeo você achar que eu mereço o seu like, achar que eu mereço que você me dê o follow e ative o sininho, e achar que esse conteúdo pode ser relevante para mais alguém, tá? Compartilhe também na rede social. Mas vem comigo pra gente ir, né, passo a passo. Então, o primeiro ponto é o que acontece depois que a gente publica o primeiro livro. Porque é um esforço fenomenal, tá? É um esforço hercúleo publicar um livro. E para muitos autores é algo, sinceramente, sendo assim, brutalmente honesto com você, é algo frustrante. A gente espera que vai vender o livro, mas o ritmo de venda tende a ser menor do que aquilo que o escritor projeta. O que é compreensível, porque o nosso referencial é zero, né? A gente não faz ideia do desafio que é escalar uma montanha enquanto a gente não for lá com os próprios pés, as próprias mãos, escalar essa montanha. A gente não sabe o desafio que é você, sei lá, fazer uma maratona, você aprender a tocar um instrumento musical, até fazer. Com o livro é a mesma coisa. E a grande verdade é que a gente precisa tomar consciência, sabe, o que leva um livro a fazer sucesso. Pra gente trilhar um passo de cada vez, tá? Então, depois que eu publiquei o meu primeiro livro, eu comecei assim a ver o que eu tinha que fazer para tornar o meu livro conhecido. Ele vendeu bem na pré-venda até, não foi o livro mais vendido de todos, mas também não foi o menos vendido de todos. Mas eu falei, ok, então, o que eu preciso fazer para o meu livro ser conhecido, tá? E ser procurado por leitores, tá? Que eu mude esse jogo de eu ficar me esforçando muito para me divulgar, tá? E as pessoas começarem a vir até mim. Eu dei uma estudada, inclusive, nessa época em marketing digital e em marketing literário, tá? Para aprender algumas coisas que foram úteis, mas não é o foco do conteúdo agora. Então, enfim, meu estágio inicial, depois de publicar meu livro, tá? Aquela emoção, aquela felicidade, os amigos comprando, as primeiras leituras, primeiros elogios, né? Foi esse momento assim, interessante no momento inicial, mas ainda era muito pouco. Quem comprou no momento inicial foi amigos, foi família, foi pessoas assim, que já me conheciam, alguns seguidores no meu Instagram, inclusive. Então, mas ainda era assim, a grande maioria eram pessoas que me conheciam. Então eu falei, ok, como é que eu vou então sair dessa bolha para ir para pessoas que não me conhecem? E foram principalmente assim 3 coisas que eu fiz, tá? Entre eu publicar o primeiro livro e o segundo livro, que me levaram à publicação tradicional. Primeira coisa que eu fiz, tá? É uma coisa que eu já falei nesse canal antes, e muitos autores ainda têm resistência a isso, é parceria literária. Eu já falei várias vezes isso aqui no canal, não vou explicar como que eu fiz. Se você quiser saber como que eu fiz as parcerias, procura aqui no canal que tem já vídeo sobre isso já. Mas eu
realmente tive um trabalho enorme de entrar em contato com vários blogueiros, várias blogueiras, vários influenciadores diferentes, tá? Enviar meu livro para eles, manter-se em contato, republicar tudo que era publicado a meu respeito na internet. Então, se alguém falava do meu livro em qualquer rede social, eu ia lá e compartilhava também, tá? Então, eu realmente fiz esse investimento que é tanto financeiro quanto é um investimento também de tempo, de energia, de fôlego, tá? De me manter ativo e também, assim, buscar no Google, sabe? Ir no Google e buscar Era do Abismo e saber o que estavam falando no meu livro, né? E às vezes brotava críticas sobre mim que eu não vi, né? Tipo, não veio assim, eu não esperava. Tiveram pessoas que realmente compraram meu livro e criticaram na internet e eu só fiquei sabendo porque eu fui lá e procurei ativamente. Então eu tive esse trabalho de uma vez por semana, uma vez por mês, buscar Era do Abismo, botava ali no Google, né? Botava ali filtrava por o que foi dito no último mês, sabe? E pesquisava. Outra plataforma muito importante para isso também é o Scoob, tá? SKOOB, que é uma rede social específica de leitores e escritores. O meu livro não estava lá, né? O livro não brota, o seu livro não vai para o mundo e ele brota no Scoob. É importante que você mesmo vá lá e registra o seu livro no Scoob para as pessoas encontrarem, tá? E pedir para todo mundo, pedir para a família, pedir para os amigos, todo mundo irem lá, clicarem que leu, clicarem em 5 estrelinhas, pedir para todo mundo fazer isso também para me ajudar. Então, eu realmente fiz esse trabalho brutal, tá? E sempre que alguém que fazia alguma parceria pedia, poxa, você pode dar aqui um feedback também no Scoob, não só no seu blog, não só no seu YouTube, não só no seu Instagram e etc. Enfim, esse é um ponto que, assim, que eu acho que eu mais me dediquei no primeiro ano de publicação, tá? O que eu mais me dediquei foi parceria literária e isso me trouxe um bom resultado. Um grande esforço, mas também um bom resultado. Além de parceria literária, eu fui em vários eventos literários. Eu fui na Feira Medieval Carioca, eu fui numa feira de um shopping geek também, lá na Zona Oeste aqui do Rio. Eu fui na Ler Salão Carioca, eu cheguei aí. A Ler Salão Carioca, quando eu fui, eu já tinha meu segundo livro publicado já, como eu fui como escritor, né? Mas já conhecia já a feira antes. Mas todo evento que eu podia ir, eu ia. Quando alguns eventos, assim, você vai lá de graça. Tipo, você vai lá, lança material e expõe, tá? Alguns eventos eu tinha que pagar para estar lá. E olha, é dureza, porque assim, a verdade seja dita, se eu for botar no papel o quanto que eu lucrei financeiramente, dói. Porque eu tinha o custo, né, de pagar para estar no evento, tinha o custo de levar meus livros para lá, de estar lá, né, aí comia lá, fazia um lanche lá também, sabe? Isso tudo. E no final, por mais que vendesse muito bem, o lucro ainda assim era algo ínfimo, tá? Então, mas é o tipo de coisa que eu não fazia buscando lucro, né? Porque eu acho que isso é um ponto. Autor, qualquer artista, no momento inicial, o lucro não vem, sabe? Se você... eu fiz uma tiragem de 1000 livros, então eu vou ter lucro em cima desses 1000 livros. Cara, 1000 livros é muito até. Muitos começam com 100 livros, 300 no máximo, assim, uns 500 estourando, sabe? Mas geralmente a tiragem inicial varia, né? Entre 100 a 300, geralmente, às vezes 500. Mas, cara, a gente até tem essa perspectiva. Poxa, eu vou investir esse dinheiro no livro, vou vender por um preço a mais e vou ter um lucro nele. Mas na hora vamos ver o esforço que a gente faz para vender o livro, esse lucro cai bastante, tá? Então não é uma matemática exata e acho que não é o foco inicial, porque, mano, as pessoas não te conhecem ainda, tá? E estar nos eventos me ajudou muito, porque estar no evento era bom para conhecer novos leitores que compravam meu livro, tá? E também para postar em rede social, postar, olha, eu tô vivo, tô ativo, tô aparecendo. Então isso, quem me seguia, não tinha me comprado ainda, olhava e falava, pô, o cara tá se esforçando, o cara tá se dedicando. Isso era bacana também, sabe? Então isso fez diferença, isso me ajudou a estar presente. E eu também quis ter a minha vivência individual, tá? Você vai buscar a sua do seu jeito. Sobre evento literário, tá?
muitas vezes ele não dá lucro, mas ele te dá novos leitores, que é nessa preocupação no momento inicial, para quando a gente lançar um segundo livro, um terceiro livro, já ter já alguns fãs que vão estar esperando pelo próximo livro, tá? Mas é um esforço realmente constante. Além de parceria e de eventos, eu reformulei o meu Instagram e também voltei com o YouTube depois disso. Então, eu já usava as redes sociais de várias formas, tá? Mas foi um momento assim que eu me dei conta de que, peraí, eu preciso adequar o meu conteúdo para o meu objetivo. Eu quero ser reconhecido como um escritor. Eu não quero ser reconhecido como um influenciador nerd, que é o que eu era antes. O Mochileiro do Multiverso era uma página de nerdice, de curiosidades nerds genéricas. E dava certo. Eu tinha mais visibilidade naquela época do que hoje em dia, inclusive, mesmo tendo mais seguidores hoje em dia. Mudou o algoritmo, mudou um monte de coisa. Mas foi um momento assim que eu falei, ok, o que eu preciso fazer? Que conteúdo eu preciso criar para me posicionar como autor, para as pessoas me enxergarem como um autor e não como um influenciador aleatório. Então, eu reformulei todas as minhas redes sociais e desde então eu sempre não e isso foi, tô falando de 2019, estamos agora em 2020 quando eu gravo esse vídeo. Teve mais mudanças. As mudanças estão vindo o tempo todo. Eu estava pensando em como atualizar o meu aqui no YouTube, meu canal no YouTube, antes de começar a gravar, sabe? Porque eu vou fazer sim algumas mudanças, que eu tô buscando que dá um resultado melhor, né? Não só em qualidade de conteúdo, mas também alcance de conteúdo. Eu quero ter as duas coisas, tá? Então, cara, as redes sociais estão mudando o tempo todo, tá? E acho que é isso que o escritora tem que pensar. Que tipo de conteúdo eu vou postar para me posicionar como autor ou autora? Então, eu particularmente parei, por exemplo, de postar foto da minha filha. Eu postava muito conteúdo assim, meu com ela no domingo, no parquinho, sabe? Eu com ela em casa. Eu parei. Se eu posto algo assim mais pessoal, é tipo um domingo, sabe? Que é um dia de descansar mesmo. Eu até prefiro postar algo no History do que realmente no feed. E aí deixou de ser algo muito pessoal, muito casual, para ser, olha, oi, eu sou o Rastamato, eu sou um escritor, estou me comunicando com leitores e com outros escritores, tá? Enfim, então, se você também quer alcançar a publicação individual, a publicação fugiu, a publicação tradicional voltou. Pensa nisso tudo, pensa como que os seus eventos, como é que está sendo a sua participação em eventos literários, ver as parcerias que você já fez, que você pode fazer ainda, e ver também o seu conteúdo nas redes sociais, tá? Isso tudo conta muito. E daí, né, como que isso me levou à publicação tradicional? Acontece que isso tudo fez o meu livro vender. Pouquinho a pouquinho, né, um livro de cada vez, tá? Às vezes passava uma semana inteira sem vender nada. Às vezes eu já fui a um evento literário e esgotei meus livros. Já esgotei meus livros de evento literário. Em 2, na verdade, já que aconteceu eu chegar com todos os meus livros, de esgotar e ter que pedir mais para a editora, sabe? Então foram eventos muito bons, valeram muito a pena. Tá? Até tiveram outros também que foram furada, venderam nada também, isso aconteceu já também, mas eu realmente fui arriscando e fui testando, sabe? Então meus livros foram vendendo com isso. E não só meus livros venderam, como a editora viu que eu estava dedicando ao máximo a minha carreira de escritor. Então, quando eu falei, editora, vamos publicar mais um livro, a editora falou, a Pendragon falou, tá bom, Bernardo, a gente quer agora que seja tradicional, tá? E aí, mas por que a Pendragon fez isso, tá? Porque a Pendragon sabia que eu ia vender. A editora pensa em venda, é lógico que a editora pensa em venda, senão ela vai à falência. Uma editora que publica um livro que não vende, fale. Simples assim. Né? Eu já ouvi caso de autor que publicou de forma tradicional e depois a editora faliu. Né? E não que seja culpa do escritor, tá? Mas a editora tem que ter essa garantia, tá? Não adianta você querer publicar um livro de forma tradicional, querer que a editora invista em você, se esse investimento não vai dar retorno.
E você tem que ter certeza, tem que ter garantia de que o seu livro vai vender. E até porque, sabe, vamos pensar, né, vamos usar aqui a lógica reversa. Por que diabos um autor quer que a editora publique ele de forma tradicional, sem que ele invista nada, tá? Se o livro não vai vender? Por que o autor quer isso? Sabe? O autor tem que também fazer a parte dele, tá? Ah, mas a editora que tem que cuidar, a editora que tem que divulgar. Cara, se você acha que divulgar é fácil, se divulga e se vende. E aí você prova que é fácil. Então, se nós não sabemos como fazer algo, a gente não pode cobrar os outros. Então é isso que eu sempre pensei. Eu não posso cobrar a editora de fazer algo por mim se eu não sei fazer. Eu fui lá, fiz, e hoje em dia eu e a editora conversamos de maneira bem esclarecida. Isso aqui vai vender, isso aqui não vai vender. Isso aqui tem chance boa, isso aqui vai ter chance errada. E isso me veio com experiência, com prática, e eu falo porque eu tenho experiência. E aí quando eu falo, a editora sabe que eu sei do que eu tô falando, né? E muitos escritores, sinceramente, sendo brutalmente honesto, não sabem, tá? Então, é realmente um esforço para você aprender a se divulgar, aprender a se vender, para você ter esse argumento forte com a editora, tá? Vale a pena sim você publicar meu livro porque ele vende, e você vai ter lucro comigo. Essa é a linha de raciocínio certa, tá? Agora, querer publicar tradicional sem que o seu livro esteja dando retorno é furada, é um tiro no pé, sabe? Isso aí vai ser ruim pro autor e pra editora. Então, quando chegou na hora de publicar o segundo livro, a editora falou: Bernardo, a gente quer fazer, né? E eu vou falar pra vocês se isso deu certo ou não no final do vídeo. Porque aí veio, né, em 2019, a escrita do segundo livro, né? Eu peguei vários contos que eu já tinha escrito já, revisei eles, e peguei também e escrevi mais uns 6 contos, além disso. Deu muito trabalho, eu escrevi muito corrido. Foi, assim, algo que arrancou meu couro, sinceramente. Mas eu botei na minha cabeça que eu queria publicar um livro logo, né? E aí, dediquei o máximo para isso. E foi assim, eu ficava realmente dias escrevendo, tive bloqueio criativo, escrevi com bloqueio criativo, inclusive, tá? E isso é uma coisa bem curiosa, que eu cheguei nesse momento a perder um relacionamento. Eu tinha uma pessoa com quem eu saía, uma pessoa com quem eu tinha realmente um romance, e chegou um ponto assim que eu não tava conseguindo dar atenção para ela, sabe? E ela começou assim a dar uns sinais que estava incomodada. Mas foi algo do tipo, eu também fiquei um pouquinho também chateado, porque foi algo do tipo, eu falei com ela, tipo, te contei do livro, te contei alguma coisa, não lembro o que era, mas te contei tal coisa. Aí ela falou assim, não, você não tem falado muito comigo, não. Aí foi a hora que eu falei, poxa, verdade, eu não tenho, assim, puxado muito assunto com ela. Mas eu também fiquei, mas ela também não tem puxado assunto comigo, sabe? A pessoa reclamou que eu tava meio sumido, mas ela também tava me procurando, né? E eu, por um lado, compreendi o lado dela, mas eu também tinha o meu lado, sabe? Eu também tava passando por um estresse muito pesado. E aí eu lembro que teve um ponto que eu falei, olha, vou cochilar, tá? Beijos. Deitei e dormi. Quando eu acordei, eu pensei, cara, eu tenho procurado por ela, sabe? A gente demora pra se falar, mas sou eu que procuro. Ela não procura nunca. Então, vamos ver se ela me procura também uma vezinha. Passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, passou 2 semanas. E eu falei, caraca, ela não me procurou. Aí eu falei, não, tipo, sabe? Eu entendo a pessoa se incomodar que eu não procure, mas se ela também não procura nunca, do que ela tá reclamando, sabe? Por que só eu procuro também? Por que só parte de mim, só o interesse, sabe? Aí eu falei, que sabia? Quando eu terminar de escrever o livro, eu procuro ela e converso com ela, né? Só que até acabar o livro, chegou um momento que eu abri assim redes sociais e ela tinha me deletado e me bloqueado de todas as redes sociais. Facebook, Instagram, né, um joguinho que a gente joga no celular também, que a gente era amiguinho do joguinho, ela também me tirou do joguinho também. E eu fiquei, tipo, de cara, fiquei, meu Deus do céu, tipo, sério isso? Que a pessoa foi embora sem nem falar nada, sabe? Só me excluiu da vida dela. E esse foi um ponto que eu até falei com a minha editora, a Priscila Gonçalves, né? Falei, Priscila, olha, que ela tava também, tipo, Bernardo, e o livro, vai rolar? A Bienal chegando, vai ou não vai? Aí eu falei, olha, Priscila, acabei de perder um relacionamento, tá? Mas o livro vai ser entregue. Aí ela, cara, você tá bem? Tipo, eu falei, não, tipo, fiquei bolado com isso, né? Mas como foi uma coisa também que eu achei que foi muito unilateral,
Falei, tá, agora bola pra frente. Agora eu vou seguir em frente. E eu até pensei, cara, não, vou mandar uma mensagem quando terminar de escrever o livro. E quando terminei de escrever o livro, eu olhei pra trás e falei, cara, não faz sentido. Só não faz sentido isso. E a vida seguiu. E daí veio a correria para publicar o livro de fato, né? E aí tem todo o processo de revisão, de diagramação, de capa, que é muito legal, né? Mas também dá muito trabalho. E a gente lançou o livro na Bienal do Livro de 2019, que foi uma odisseia por si só. Cara, a gráfica atrasou a entrega do livro. Tipo, isso foi uma bizarro, assim. Inclusive, eu detesto essa gráfica, porque a gráfica, ela falhou em muitos pontos comigo, sabe? Com a editora inteira. E não só com a editora, a gente soube depois que tinham outras editoras que a gráfica largou, assim, na mão total. Então a gráfica atrasou em tudo que ela podia atrasar com a gente. Só fui ter... Meu livro só chegou só depois do primeiro fim de semana da Bienal. E depois da Bienal teve mais problemas nessa gráfica também. Então a gráfica, assim, que eu repugno, assim, de coração, sabe? Durante a Bienal também, eu tava também, tipo, lá todo dia e noite. Eu levava um café na mochila, eu levava garrafa de café na mochila. E chegava com os autores, né, pegava um copinho de plástico, café, servia café de todo mundo lá, né, pra ter aquele fôlego e vender o livro, né, atender os leitores. Não só vender meu livro, mas apresentar a editora, apresentar os outros autores para os leitores que estavam lá, sabe? Então é muito bom a gente estar com esse pessoal. Eu conheci e me aproximei de muita gente boa da Pendragon, sabe? A Lúcia Lemos, do livro Laika, o Felipe, do Barão de Mãos Suicidas, que eu já conhecia já, mas tive um convívio lá maior nesse fim de semana. A Priscila e o Ricardo Gonçalves, que são editores-chefes também da Pendragon. O João, também, do Ardak. Eu conheci principalmente também o José, que também é meu parceiro do podcast, né, dos Espadas e Correntes, conheci ele pessoalmente na Bienal. Eu reencontrei o Bruno Frala, do Jogo do Destino. Eu tinha conhecido ele já em um evento literário lá em Porto Alegre, para você ver que eu vou longe nos eventos literários. Eu sou do Rio de Janeiro, fui para Porto Alegre para um evento literário, e valeu muito a pena também, mas foi um custo enorme. E o Bruno veio aqui também um fim de semana, a gente se falou rapidinho aqui no Rio também, foi uma honra estar com ele lá também. Enfim, não só eles, mas muita gente também. Também a Marília, de Sirene e o Dragão também. A Vivian, do Esquadrão X também. Enfim, são pessoas incríveis com quem eu tive o privilégio de estar lá, batalhando lado a lado, sabe? Eu lembro de cada momento com as pessoas, a gente ria, a gente conversava, a gente se dava apoio pra caramba, todo mundo tava lá muito cansado, sabe? Pé doendo pra caramba, sorrindo pros leitores, dando autógrafo pros leitores, sabe? E voltar da Bienal do fim do dia é um evento que é longe de tudo, então é muito difícil, é muito ruim sair de lá pra chegar em casa, né? Chegar em casa na madrugada pra estar lá na manhã seguinte de novo. Foi pauleira, tá? Mas, apesar de todos os pesares, tá? Os meus 2 livros esgotaram na Bienal 2019. Os 2, tá? Era do Abismo, Torneio dos Campeões, Era do Abismo, Crônicas do Éden. Fui o único autor da Pendragon que esgotou os 2 livros. Isso é um ponto interessante. Geralmente, se você publica um livro e depois a sequência desse livro, a tendência é que o primeiro venda mais sempre, tá? Então, se você tem 100 de cada, 100 do primeiro, 100 do segundo, você vai vender até 100 do primeiro, mas aí vai sobrar uma boa parcela do segundo que você não pode vender ele sem o primeiro, né, junto, né? Então, eu me beneficiei porque o meu segundo livro é de contos, não é um livro de sequência do primeiro. Então, o leitor pode ler qualquer um, pode comprar qualquer um, pode ficar à vontade, tá? Para ler do jeito que ele quiser e comprar do jeito que ele quiser. Então, quando esgotou meu primeiro livro, eu ainda tinha o segundo para vender e eu podia vender ele separado. Então, eu esgotei meu primeiro livro e 2 dias depois, eu esgotei o segundo e voltei para casa de mãos abanando no bom sentido, né? Porque enquanto muitos autores estavam lá carregando mala de livro, né? Eu esgotei toda a minha cota. E foi por isso que a editora investiu em mim, porque a editora sabia que o meu livro ia vender bem, tá? Não sabia se esgotar, né? Esgotar é lucro. E mesmo com atraso, mesmo a gráfica tendo atrasado,
tudo que chegou foi vendido. E isso foi uma vitória, assim, poderosa para mim, mas que essa vitória veio com muito esforço. E por isso vale a pena. Então, ser um autor tradicional é uma vitória que não é... E assim, como toda vitória, tá? Tem muitos atletas que ganham medalha de ouro, mas depois perdem medalha de ouro, não é verdade? Tem atletas que eles são campeões um dia e depois estão fora, sabe? E não conseguem nem mais competir, né? Tem jogadores também que um dia são jogadores titulares de um esporte, de um time, e de uma competição para outra eles já estão fora de forma, já não estão mais como estavam antes, né? Isso pode acontecer também. Então, como tudo na vida, como qualquer tipo de vitória, né, não é uma vitória assim, que você vence um dia e vence para sempre, né? O futuro, o destino, sabe? O amanhã é sempre incerto. Por isso a gente tem que sempre manter um trabalho de excelência. E eu tive essa vitória, e agora eu estou buscando a próxima vitória. Tá? E o esforço continua, o esforço não diminui nunca. Isso é uma coisa que é importante, assim, para todo mundo na vida, sabe? Então, eu só consegui a vitória de ser um autor publicado de forma tradicional porque a editora tinha essa perspectiva de que eu ia vender bem. E vendeu muito bem, tá? Então eu honrei o investimento. Se tivesse investido tradicional e não vendesse, a editora não faria de novo. E eu voltaria para estaca zero. E de que teria adiantado? De que adianta você, sabe, ter a vitória um dia que é uma vitória sinceramente vazia, inócua. Sinceramente, porque publicar de forma tradicional para o livro não vender é uma vitória vazia. Sinceramente, é um vislumbre, é uma ilusão de vitória. Porque eu acho que vitória mesmo é ter leitores, não é ser tradicional. Sinceramente, acho que isso que eu acho que é a mensagem mais importante desse vídeo aqui. Para você que me assistiu até aqui, tá? Fica aqui de prêmio para você, né? A lição mais importante. A vitória não é ser autor tradicional. A vitória é ter leitores. Essa que é a vitória. E é isso que eu fiz. Eu angariei e conquistei leitores nisso tudo que eu fiz. Em cada parceria literária, em cada evento literário, em cada post novo na rede social, cada vez mais alinhado com o conteúdo que eu quero transmitir e com os seguidores que eu quero angariar também. E também o evento, a escrita, a publicação e o evento de lançamento na Bienal do Livro 2019, que isso tudo valeu a pena. Acho que foi um esforço hercúleo. E eu, sinceramente, estou ansioso pro próximo lançamento. Eu estou terminando, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, faltam 2 capítulos para concluir a escrita do próximo livro. Estou muito ansioso, quero concluir essa escrita e quero partir para o próximo lançamento para continuar todo esse trabalho, continuar toda essa jornada, tá? Que eu cheguei até aqui graças a muito esforço e também graças a você que está me assistindo aqui, tá? Que está aqui acompanhando esses 200 vídeos de desafio desse ano, tá? E estamos juntos aprendendo, nos unindo forças e nos fortalecendo juntos, tá? Então isso tudo é muito importante. Eu tenho fé de que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E é isso que eu quero contribuir, tá? Eu quero que essa maré suba para todos nós. Então que a minha vivência, que os meus erros e acertos sirvam também de lição para você, para que você também trilhe a sua jornada, tá? Já tendo uma noção um pouquinho melhor do que pode dar certo para você, do que tem mais chances de dar certo para você. Obrigado por tudo. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social e estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeos de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop, quase todo dia de 2020, então até amanhã.